Olá, estudantes das turmas do primeiro e do segundo anos. Eu sou a professora Fernanda e está começando a nossa aula de matemática. O que nós vamos estudar hoje é triplo e terça parte. Na aula anterior, a gente estudou metade e o dobro. Vamos dar continuidade à nossa aula, hoje estudando o triplo e terça parte. Na aula passada, eu deixei um desafio para vocês. Vocês conseguiram resolver o desafio? Desenhe o dobro dessa quantidade de maçãs. A gente tem aí uma quantidade de maçãs, né? 5 maçãs, para desenhar o dobro. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi: desenhe a metade dessa quantidade de maçãs. E a gente tem aí o desenho de 4 maçãs. Vamos resolver primeiro a primeira questão. Desenhe o dobro dessa quantidade de maçãs. A gente tem 5 maçãs. Desenhar o dobro significa desenhar 2 vezes essa quantidade. Então, vamos lá. Vamos desenhar o dobro. Uma vez, né? 5 maçãs, mais 5. Então, a gente tem aí 5 mais 5, que dá 10. Ou 2 vezes o 5, que também é igual a 10. Agora, desenhar a metade dessa quantidade de maçãs. Nós temos 4 maçãs. Desenhar a metade significa separar, né, em 2 grupos, essa quantidade 4, 2 grupos com a mesma quantidade. Então, vamos lá, colocar uma maçã para um lado, outra maçã para o outro, uma maçã para um lado, outra maçã para o outro. A metade significa 2. A metade de 4 é igual a 2. Ficou 2 de um lado, 2 do outro. A metade de 4 é igual a 2. Relembrando, o dobro significa 2 vezes uma quantidade. O dobro de 1 é 2 vezes o 1, né? A gente tem aí 1 e 1, 2. O dobro de 2, 2 vezes 2, que dá 4. Então, a gente tem 2 mais 2, que dá 4. A metade significa dividir uma quantidade em 2 partes iguais. Cada parte é uma metade. A metade de 8, a gente tem aí 8 bolinhas. Se a gente separa em 2 grupos iguais, né, com a mesma quantidade, a gente vai ter 4 e 4. Então, a metade de 8 é igual a 4. A metade de 6, se a gente separa em 2 grupos com a mesma quantidade, a gente vai ter 3 e 3. Então, a metade de 6 é igual a 3. Vamos ver agora o que é triplo e terça parte ou 1/3. O triplo. Observe a quantidade de bolas. Nós temos uma bola. Agora, temos o triplo dessa quantidade. Nós temos 3 bolas. Já perceberam o que é que significa triplo? O triplo significa 3 vezes uma determinada quantidade. O triplo de 1 é igual a 3. A gente vai ter aí 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Ou, utilizando a multiplicação, 3 vezes o número 1. 3 vezes 1, que é igual a 3. Observe a quantidade de laranjas. Está aparecendo aí para vocês agora 2 laranjas. Agora, vamos desenhar o triplo dessa quantidade. Significa que a gente vai desenhar 3 vezes essa quantidade de laranjas. Então, vai ser 2 mais 2 mais 2, que ficou 6. O triplo de 2 é igual a 6. A gente pode resolver, né? Encontrar o triplo de 2 somando, fazendo a adição 2 mais 2 mais 2, que vai dar 6, ou a multiplicação, 3 vezes o número 2. 3 vezes 2, que é igual a 6. Qual o triplo de R$3? Está aparecendo aí para vocês 3 moedas, né, de R$1, que dá o total de R$3. Vamos calcular agora o triplo dessa quantia em dinheiro, tá? Então, o triplo será 3 vezes essa
quantia. Então, vai ser 3 mais 3 mais 3. O triplo de 3 é igual a 9. A gente pode resolver, né, com a adição 3 mais 3 mais 3, ou com a multiplicação 3 vezes o número 3, que é igual a 9. Pense rápido quanto é. O triplo de 1 vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. O triplo de 2, a gente viu agora há pouco. O triplo de 2, 3 vezes o 2, que é igual a 6. O triplo de 3, 3 vezes 3 é igual a 9. O triplo de 4, 3 vezes 4, que é igual a 12. O triplo de 5, 3 vezes 5, que é igual a 15. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o que significa a terça parte ou um terço de uma determinada quantidade. Para encontrar a terça parte, precisamos separar uma quantidade em 3 partes iguais. Qual a terça parte de 6? A gente está vendo aí o desenho de 6 retângulos. A gente vai encontrar quanto é a terça parte de 6. A terça parte, eu falei agora há pouco, né? A gente vai precisar dividir essa quantidade, né? Separar essa quantidade 6 em 3 partes iguais. Então, vamos colocar em cada grupo, começar colocando um retângulo. Cada grupo ficou com um retângulo, ainda dá para distribuir mais, ó. Um para cada. Em cada grupo ficaram 2 retângulos. Isso significa que a terça parte de 6 é igual a 2. Qual a terça parte de 9? Vamos lá, a gente vai, tem 9 doces, né? E a gente vai separar esses doces em 3 mesas, cada mesa com a mesma quantidade. Vamos separar os 9 doces em 3 partes iguais. Começar colocando um doce em cada mesa. Agora ainda dá para colocar mais, né? Então, o segundo doce, cada uma com 2. Vamos colocar o terceiro doce. Agora, a gente terminou de fazer a nossa distribuição. Observa quantos doces ficou, né? Quantos doces ficaram em cada mesa. A gente tem aí 3, 3 e 3. Isso significa que a terça parte de 9 é igual a 3. Qual a terça parte de 30 reais? A gente tem aí 10 mais 10 mais 10, que dá 30, né? 10 mais 10 dá 20, mais 10 dá 30. Essa tá fácil, né? Já tá aí separadinho. A terça parte significa que a gente vai ter que separar em 3 grupos iguais. Cada grupo vai ficar com quanto? Ó, 10 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro. 10 reais, 10 reais e 10 reais. A terça parte de 30 reais é igual a 10 reais. 10 reais é a terça parte de 30. Pense rápido quanto é. A terça parte de 3, a gente vai ter aí 3, formar 3 grupos, né? Que vai dar 1. A terça parte de 3 é 1. A terça parte de 6, vamos pegar o 6 e dividir também em 3 grupos iguais. A terça parte de 6 vai ser 2. A terça parte de 9, vamos colocar aí 9 bolinhas e dividir em 3 grupos iguais, com a mesma quantidade. A gente vai ter 3 em cada grupo. A terça parte de 12, a gente vai dividir em 3 grupos iguais, cada grupo vai ficar com 4. A terça parte de 15, a gente vai dividir também em 3 grupos iguais, cada grupo com 5 bolinhas. A terça parte de 15 é igual a 5. Na aula de hoje, relembramos o que significa o dobro e a metade. Aprendemos o que é, né? Que o triplo é igual a 3 vezes uma determinada quantidade. Vimos que para encontrar a terça parte de uma quantidade é preciso dividi-la em 3 partes iguais. O desafio: observe a imagem abaixo e desenhe as quantidades pedidas. Vocês estão vendo aí o desenho de 6 triângulos.
vocês vão desenhar o triplo de 6 e a terça parte de 6. Certo, pessoal? Nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula.